Bom, vamos continuar, vamos dar continuidade então. Próxima aula de geologia. Agora vamos falar dos compartimentos geológicos ou das estruturas geológicas. Eu quero que vocês entendam o seguinte, gente. Essa, esse processo, né? Desde o micro, desde aquele composto químico bem definido, a gente vai ter o resultado do aglomerado de dois ou mais desse composto bem definido, que são as rochas, até chegar nos grandes compartimentos, que nada mais são do que os compostos de dois ou mais rochas. Tá? Então a gente tem a ideia do micro até chegar nas grandes paisagens geológicas. Tá? Então vamos lá. Daqui, na verdade, isso é a Chapada Diamantina, que fica, né, a maior concentração ali no centro-oeste, principalmente o estado de Goiás, um pouco de Minas Gerais também. Tá bom? Vamos lá. Com relação às estruturas geológicas, a gente também vai ter três tipos de estrutura geológica. Claro que elas vão se diferenciar, tá, com base no tempo geológico, ou seja, associado a uma determinada era geológica, mais ou menos recente. Elas vão se diferenciar também com base na formação das suas rochas, ou nas rochas que vão constituir justamente toda a sua estrutura, e obviamente as suas características, assim como também os recursos naturais que eu encontro em determinados compartimentos. Quando eu falar recursos naturais, gente, recursos mais minerais, tá bom, gente? Ou energéticos também. Vamos começar, gente, justamente da estrutura mais recente. O próprio nome já diz, são dobramentos modernos. Então, são estruturas dobradas, né? E aquilo que a gente viu, se são estruturas dobradas, são falhadas, porque as rochas elas não são tão maleáveis quanto uma folha sulfítica, que eu até citei como exemplo. Tá? Então, se são rochas dobradas, obviamente elas também têm falhas e fraturas. Tá bom, gente? Agora, se elas são modernas, é porque elas justamente elas decorrem das últimas eras geológicas. No caso dos dobramentos modernos, especificamente da era Cenozoica. Você lembra que zoica é vida, Ceno é algo recente. Então, justamente, a gente aqui está falando da última grande era geológica. Inclusive, nós estamos exatamente nela. Tá bom, gente? Né? Lembrando que é essa era onde também surgem os seres humanos, onde a gente tem a atual configuração, né, dos continentes. Tá? É algo realmente muito recente, volto a repetir, para a geologia. Tá? As rochas, né, constituintes são tanto as rochas magmáticas ou metamórficas. Desculpa. Tá? Essas duas rochas, esse pacote de duas rochas magmáticas e metamórficas, nós vamos dar o nome de rochas cristalinas, porque elas justamente têm uma aparência mais cristalina. Né? Elas são as rochas geralmente mais resistentes, tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Quais são as características? São estruturas mais recentes, conforme a gente viu aqui, ó, datam da era Cenozoica, né? São áreas instáveis tectonicamente ou estáveis geologicamente. O que é algo instável geologicamente? Né? São áreas de ocorrência tanto de vulcões, atividades vulcânicas, como também de abalos sísmicos, terremotos e maremotos. Tá? Então, elas acabam sendo resultado daquele rápido movimento orogênico ou orogenético. Tá? Ou seja, é um resultado de um movimento rápido das placas tectônicas que acabam, na verdade, né, tornando essa área instável. Né? Áreas geralmente de intensa atividade das placas tectônicas, geralmente são áreas instáveis. O Japão, o Chile, Califórnia, por exemplo, e alguns pedaços da Itália também, algumas áreas da Itália, principalmente ao norte, onde você vai ter os Alpes suíços, mas fazem fronteira com a Itália. Tá? Então, geralmente são áreas montanhosas, ou seja, são as áreas mais altas do planeta. Então, toda a cadeia montanhosa necessariamente é um resultado direto justamente do que? Do movimento rápido das placas tectônicas. O nome que a gente vai dar a isso são os dobramentos modernos. Guarde esse nome, dobramentos modernos. Que tipo de recursos naturais ou recursos minerais, apesar de não estar constando aqui, a gente pode encontrar nos dobramentos modernos? Que tipo de recurso mineral a gente pode ter das rochas magmáticas e metamórficas? Os recursos minerais metálicos, minério de ferro, cobre, zinco, até mesmo ouro, prata, né, magnésio, deixa eu pensar,
bauxita, que faz o alumínio, né? Então, todos esses minerais, eles acabam sendo, eles são utilizados nas mais diversas atividades industriais e econômicas da nossa sociedade. Eu encontro eles nos dobramentos modernos. Um exemplo disso, o Chile. O Chile é um dos maiores produtores de cobre do planeta. O que a gente faz com o cobre? Para dar de exemplo, a gente faz a fiação das casas, né, por exemplo, né? Tanto que casas abandonadas, geralmente a primeira coisa que os caras assaltam, né, é a fiação. A fiação de cobre vale muito, tá bom, gente? Tá? Vamos lá. Então, dando continuidade, a gente vai ter as bacias sedimentares. Como o próprio nome já diz, gente, bacias sedimentares. Sedimentares vem de rochas sedimentares. Então, já me adiantando aqui, as rochas constituintes das bacias sedimentares, obviamente, são vários tipos de rochas sedimentares. Agora, por que bacia, gente? Porque no caso ela vai ter o formato de uma bacia ou no caso de um prato fundo, onde a borda, no caso do prato fundo ou da bacia, geralmente é mais alto, e o meio, o miolinho da bacia, ou no caso do prato fundo, é mais baixo. Então as bacias vão ter esse tipo de formato. Se eu pego uma bacia sedimentar como um todo, as áreas mais periféricas, mais no limite das bacias, são as áreas mais altas. Ao passo que quando a gente vai ter a área central, são as áreas mais rebaixadas, tá? Então por isso a gente fala bacias sedimentares, tá bom? Né? Então elas justamente não são tão jovens quanto os dobramentos modernos, e a gente vai ver que elas não são tão antigas quanto o dobramento moderno, que a gente vai falar depois, que são escudos cristalinos. Então ela vai datar o quê? Da era mesozoica e paleozoica, né? Intermediário. Pensa no intermediário, tá? E é claro que, por se constituírem principalmente de rochas sedimentares, a própria formação das rochas sedimentares é o mesmo das bacias sedimentares. A diferença é uma questão de escala. A bacia sedimentar é algo realmente muito maior, mas ela decorre, ela tem a origem justamente do mesmo tipo das rochas sedimentares, ou seja, é o resultado da deposição de sedimentos que se acumulam ao longo do tempo. Aí tem uma das coisas mais importantes das bacias sedimentares, que são justamente os recursos que eu encontro, os recursos naturais que eu acabo encontrando dentro das bacias sedimentares. No caso, os famosos, né, e tão essenciais para a nossa sociedade, combustíveis fósseis. Nós temos 3 combustíveis fósseis, tá? Combustível fóssil, porque é o combustível, no caso, utilizando para questões energéticas, geração de energia elétrica, transporte, por exemplo, e fósseis porque eles derivam da matéria orgânica de animais e plantas. Né? Por exemplo, o petróleo, ele nada mais é do que a decomposição de matéria orgânica de animais, principalmente. Agora, um outro combustível fóssil também muito importante para a geração de energia elétrica nas termoelétricas, em algumas indústrias também, tá? Para geração de energia também, ligação de fornos industriais, tá? Que é o carvão mineral. O carvão mineral ele decorre da decomposição da matéria orgânica vegetal, tá? Mas não confunda o carvão mineral com o carvão vegetal. Apesar de ter a mesma origem vegetal, o carvão mineral ele tem um poder calorífico muito superior ao carvão vegetal. Lembrando que o carvão vegetal ele é mais utilizado, obviamente, para o churrasco do final de semana, tá bom, gente? Aquele que a gente encontra, no caso, no supermercado, ou aquele que a gente encontra na loja de conveniência, ou mesmo posto de gasolina, tá bom, gente? E para finalizar, a gente tem o gás natural, né? O gás natural também é um combustível fóssil em estado gasoso, muito utilizado para transporte, né? Quando você tem aqueles carros que eles colocam aquele gás natural veicular, né? O GNP, gás natural, não, GNV, desculpa, gás natural veicular, que eles põem um cilindro geralmente amarelo atrás dos carros, geralmente é o gás natural, tá bom? Então você tem esses 3 combustíveis fósseis. São os 3 principais constituintes da emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa, mas isso é uma outra história. Uma coisa importante, gente, é somente em bacias sedimentares que a gente encontra combustíveis. Entretanto, não é toda bacia sedimentar que eu tenho combustíveis fósseis, ou seja, que eu tenho petróleo, gás natural ou mesmo carvão mineral. Tudo bem? Tá. No Brasil, a gente tem uma bacia sedimentar. Depois a gente vai ver, depois eu comento sobre isso. Tá? E a gente vai finalizar aqui com os escudos cristalinos, ou chamado de crátons, ou também conhecido como dobramentos antigos. Gente, qualquer semelhança aqui, ó, é exatamente isso, ó. Todo dobramento moderno vai se tornar um dia um dobramento antigo. E todo dobramento antigo já foi um dia um dobramento moderno. Ou seja, há milhões ou até bilhões de anos atrás, um dia o dobramento antigo ou escudo cristalino já foi um dobramento moderno, tá? Então, um escudo cristalino já foi uma área de intensa atividade tectônica,
né, intenso resultado de movimento rápido das placas tectônicas, mas hoje ele está o quê? Né? Muito desgastado, né? Porque é uma estrutura muito antiga. Geralmente são áreas estáveis, ou seja, eu não tenho a ocorrência nem de terremotos, nem de vulcões. É exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Já foram um dia dobramentos modernos. Se eles já foram dobramentos modernos, a própria estrutura rochosa é a mesma. É uma estrutura cristalina, magmática e metamórfica. A diferença, gente, é exatamente a origem. Né? Os escudos cristalinos, eles datam da área pré-cambriana, ou seja, muito, muito antigo. Tá? Exatamente o que eu estou querendo para vocês. Então, óbvio que os recursos naturais que eu extraio dos escudos cristalinos são os mesmos dos dobramentos modernos, os minerais metálicos. Cobre, zinco, manganês, ferro, ouro, prata e assim por diante. Ah, só um dado curioso, gente. Bronze não é um mineral, tá? O bronze é uma liga metálica, ou seja, é a união de vários metais, né, com proporções diferentes que formam o bronze. Já o ouro e a prata, eu estou falando isso mais por causa dos Jogos Olímpicos, por exemplo, premiações diversas. O ouro e a prata são minerais. Agora, o bronze é uma liga metálica, tá bom? Não falei isso em aula, mas eu acho importante falar agora, tá bom? Né? Aqui, na verdade, um esqueminha, né, dos três tipos, né, de estrutura geológica, das mais antigas, o escudo cristalino, né, passando pelas bacias sedimentares, né, de eras geológicas intermediárias, até chegar nas formações geológicas mais recentes, as mais altas do planeta, né, as grandes cadeias montanhosas ou cadeias orogênicas, né? Então, o escudo cristalino já foi um dia, né, uma grande cadeia montanhosa. Tá? Claro, gente, existem escudos cristalinos com uma altura, uma altitude relevante? Sim, mas eles nunca vão se comparar. Quer um exemplo disso? Serra do Mar, quando a gente pega para ir para a praia, a gente vai pegar a Serra do Mar. Serra do Mar tem mais ou menos 1.200, 1.300 metros de altitude. Ela já chegou a ter 12 mil metros de altitude quando ela era um dobramento moderno. Então, gente, é mais ou menos o que a gente vê em relação ao próprio desenvolvimento do ser humano. A gente cresce, se desenvolve, atinge o nosso ápice. A partir do momento que a gente atinge o nosso ápice intelectual e físico, a gente vai aos poucos, gente, né, se degenerando. Claro, isso é bem aos poucos, né, até chegar a uma certa idade, né, que a gente apelidou, né, de terceira idade ou idade idosa, tá? Então a gente realmente vai envelhecendo, vai perdendo as nossas capacidades físicas e mentais também, tá bom, gente? E a mesma coisa em relação aos escudos cristalinos, né, já desgastados, né, que já passou por muita coisa, né, nas eras geológicas, e você tem, claro, do outro lado, os dobramentos modernos, que ainda estão crescendo, se desenvolvendo. Você pode falar assim, mais ou menos, pode fazer uma comparação, os escudos cristalinos são a terceira idade e os dobramentos modernos são a adolescência, aquele momento que a gente cresce bastante, né, aquele pico de crescimento, tá bom? Dá para fazer uma comparação sim, tá bom? Entre escudos cristalinos e dobramentos modernos. As bacias sedimentares são um pouco a parte disso. Tá? Aqui são exemplos, né, no caso da Cordilheira dos Andes, uma grande cadeia montanhosa, dá para ver uma diferença entre a Cordilheira dos Andes e a extensa, né, área plana da Bacia Amazônica, exatamente aqui é a Bacia Amazônica, se você não enxergou. Toda essa região aqui é o Chile, né, aqui é o Chile, aí aqui você tem Peru e Bolívia, eu acho que aqui é aquele lago solar, né, aquele lago salgado que tem na Bolívia, se eu não me engano, tá? Mas você tem toda essa região aqui que é o Chile, tá bom? Aqui é um exemplo de bacia sedimentar, é um desenho, mas ele exemplifica bem essa questão das bacias sedimentares, né? Então o topo, ou no caso a borda mais alta e o miolinho aqui mais baixo, tá bom, gente? Aqui aquele exemplo que eu não falei naquela hora, deixei para falar nas imagens, tá? Né? Lembrando que todas essas estruturas, gente, no caso escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, eles também podem acontecer debaixo do oceano. E um caso bem peculiar aqui é que na frente, ou no caso na linha de costa brasileira, a gente vai ter uma grande bacia sedimentar, tá? Tanto a bacia sedimentar de Campos ou de Santos. Por que ela é tão importante? Por que eu estou me referindo? Porque nela, a gente tem a maior concentração de exploração de petróleo do Brasil. Né? A bacia de Santos, especificamente, é o tão famoso pré-sal. Tá? Aqui a gente tem um petróleo, né, uma quantidade de petróleo muito, muito grande e de uma qualidade muito superior ao que era encontrado, por exemplo, aqui na Bacia de Santos, que também tem muito petróleo, tá bom, gente?
né? Aqui no caso o exemplo da Serra do Mar, você percebe que ela é elevada, ela possui uma altitude bastante elevada, entretanto nunca se compara, ela nunca vai se comparar